querido, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Capítulo 3 de Apocalipse. Na medida que você for encontrando, vá se colocando de pé. Apocalipse, capítulo de número 3. E o versículo de número 7. A sexta carta à igreja de Filadélfia. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você convida este irmão para ler a palavra do Senhor com você. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. E tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos das sinagogas de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou repetir essa parte. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Fecha a Bíblia, dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar. Peça para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Te damos liberdade, Espírito Santo. Fique à vontade. Urabacanto, urabachaio. Uramanto, uragácia. Entregamos a Ti o nosso coração, Pai. Venha impartir conosco o Teu coração, Jesus. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nessa noite. Nós te damos liberdade. Leva-nos a um lugar de entendimento, a um lugar de revelação, de visão. Nós queremos ouvir a Tua voz. Venha, Abba, fique à vontade em nosso meio. Confronta-nos, ó Deus. Exorta-nos, ó Pai. Edifica-nos, Senhor. Fique à vontade, a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é cortante como uma espada afiada de 2 gumes. Penetra nessa noite, Senhor, em divisões de alma, juntas e espírito. Nós te damos liberdade. Fique à vontade em nosso meio. Fique à vontade em nosso meio. Espírito Santo de Deus, coloca os Teus anjos, Abba, em ordem de batalha. Leva a mente cativa, Senhor, a Tua palavra nessa noite. Ah, Deus, fique à vontade em nosso meio, Jesus. Nós te damos liberdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Pode se assentar, querido. Aleluia.
Carta escrita à igreja de Filadélfia. A igreja intermediária. Ela é intermediária entre a igreja de Sardes, a igreja que estava morta. Tinha o nome de que estava viva, mas a Bíblia diz que estava morta. E estava entre a igreja de Laodiceia, a igreja da porta fechada, a igreja apóstata, a igreja intermediária, a igreja de Filadélfia. E eu acredito que existe algo profético para nós aqui nessa igreja, chamada igreja de Filadélfia. Uma igreja a qual o Senhor disse: eu pus uma porta aberta diante de ti. E eu quero dizer para você nessa noite que não existe várias portas, existe apenas uma porta aberta. Tem irmão que está sempre procurando várias portas, mas só existe uma porta, apenas uma porta, como apenas um único caminho que pode levar você ao centro da vontade de Deus. Por isso, irmão, se você pegou o caminho errado, pode ter certeza que você vai ter que voltar, porque Ele pôs uma porta aberta. Aleluia. E essa única porta que vai te levar para o centro da vontade de Deus, para as revelações que Deus tem para você nesses dias. Irmão, as igrejas da Ásia, elas contêm revelações escatológicas. As 7 igrejas que receberam 7 cartas em Apocalipse, elas têm uma representativa profética e escatológica. Primeiro, ela representa os 7 estágios da igreja de Jesus Cristo na terra, como também representa 7 tipos de igreja que existem. Mas eu quero me ater aqui aos 7 tipos, a 7 tempos da igreja de Jesus Cristo na face da terra. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, a Bíblia diz que ela perdeu o seu primeiro amor. E se você ler as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia, você vai perceber que Deus tem uma queixa, Deus tem um elogio para cada igreja da Ásia. A igreja de Éfeso perdeu o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna, ela perdeu a sua força. A igreja de Pérgamo perdeu a sua santidade. A igreja de Tiatira, ela se torna profana. E a igreja de Sardes tem nome de que está viva, mas morre. Aí quando nós chegamos em Filadélfia, há uma ressurreição da igreja. A igreja vive uma reforma. Perceba, querido, que há uma decadência espiritual. Primeiro a igreja perde o amor. E se perder o amor, lógico, ela vai perder a força. E se perde a força, também vai perder a santidade. Se perder a santidade, ela se torna profana. E quando a igreja se torna profana, o que acontece? Ela morre. Há uma decadência. São fases que a igreja foi vivendo em decadência. E aqui em Filadélfia, a igreja vive uma reforma. Ela ressuscita. E eu acredito particularmente que aqui é a igreja dos reformadores, a igreja de Lutero, a igreja de John Hus, a igreja de Finney. A igreja se levanta, ela ressuscita, porque estava morta. Irmão, ainda bem que Apocalipse não termina no capítulo 3 de Apocalipse, senão nós estaríamos perdidos. Graças a Deus ela continua no capítulo 4, porque no capítulo 4 Deus chama João e leva ele ao céu. Uma porta se abre, Deus diz: venha João, e no céu ele tem a contemplação de toda a revelação, de tudo que irá acontecer com a igreja de Jesus Cristo na terra e no céu. Aleluia. Nós
acreditamos, nós temos uma palavra profética em Apocalipse, mas nós precisamos nos ater aqui no que Deus quer de nós, porque em Apocalipse existe uma igreja que se perdeu, como também existe uma igreja que se encontrou. Como eu disse aqui no início desta reunião, nós somos um único corpo, o corpo de Cristo, e precisamos estar ligados na mente. Ele é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Em João 15 a Bíblia diz que toda vara que está em mim e não dá fruto, ela é arrancada fora. Aleluia. Mas toda vara que está em Cristo e produz fruto, Ele limpa, Ele cuida, Ele poda, para que produza mais fruto ainda. Ele diz: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Vá e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Eu tenho que cuidar para que o fruto permaneça. Eu tenho que cuidar para estar ligado em Jesus. Eu tenho que cuidar para não descair da minha firmeza, para não perder a minha coroa. Vigiar para não perder o que está guardado na eternidade. Irmãos, a igreja de Filadélfia é uma igreja intermediária. Ela está entre a igreja que está morta e a igreja apostata. Sabe, querido, quem determina o caráter de uma geração são os pregadores. Quem determina o caráter de uma geração somos nós, que geramos influência, que temos um microfone na mão, que temos uma estação de rádio nas mãos, temos uma televisão nas mãos, que temos um público nos ouvindo, temos pessoas nos assistindo. Somos nós que vamos gerar um novo caráter sobre a igreja de Jesus Cristo. Nós somos essa geração. Eu quero profetizar isso nessa noite. A geração de intermediário. Nós somos essa geração que vai trazer ressurreição para a igreja que morreu, e vai trazer um destravamento para a igreja que está apostata, que fechou as portas para Jesus. Aleluia. Vai se cumprir a profecia de Joel: vossos velhos terão sonhos e vossos jovens profetizarão. Olha só, uma geração e uma outra geração, a geração que antecede e a geração posterior. Os velhos terão sonhos e os jovens profetizarão, porque nós somos essa geração de intermediário. Nós vamos ficar aqui como Filadélfia, profetizando para que os que morreram voltem a sonhar, e os nossos jovens que estão dentro da igreja apostata voltem a profetizar. Aleluia. Nós estamos intermediando entre o passado e o futuro, entre o anterior e o posterior. Malaquias profetizou que nos últimos dias ele enviaria o profeta Elias, que ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uma geração e outra geração, a posterior e anterior, a posterior e anterior. O profeta Elias traria esta unção de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ora, Elias não virá nos últimos dias, mas o espírito de Elias, a unção de Elias, o mesmo espírito que imperou sobre a vida de João Batista e que foi reconhecido por Jesus, dizendo: na verdade Elias veio e ninguém viu, mas o mesmo Jesus profetizou, aleluia, que nos últimos dias haveria este concerto, haveria esta aliança. Eu acredito que estamos vivendo esses últimos
últimos dias. E Deus está pegando, irmão, a geração de intermediários, a igreja de Filadélfia, aqui não tem muita força, aqui não tem prosperidade, aqui não tem riqueza, mas que tem a palavra para paciência, aqui guardou a palavra do Senhor, aqui é insistente, aqui é lutadora, aqui é guerreira, aqui não vende os seus valores, aqui não se vende, aleluia, não está atrás de atrativos, não está atrás de fama nem de glória, porque se prendeu a palavra. Essa igreja é a geração de intermediários, e elas não são necessariamente uma placa denominacional, mas uma igreja que está dentro da igreja, uma igreja dentro da igreja, porque nós vivemos uma geração fraca, um povo fraco, porque aprendeu a negociar com Deus, aprendeu a estar na presença de Deus para discutir valores, aprendeu a estar na presença de Deus para discutir coisas, valores pessoais, e não a vontade do eterno Deus. Essa geração é fraca, porque aprendeu a negociar com Deus. Mas no meio de uma geração fraca, existe um povo chamado intermediários, uma geração forte que vai, aleluia, trazer o avivamento que nós precisamos. Dentro desta igreja fraca existe um povo forte que conhece o seu legado, sabe quem é o Abba, conhece a sua herança. Irmão, nós precisamos entender: Deus nos salvou pela graça. Pela graça eu sou salvo. Isso não é mérito nosso, isso é dom de Deus. Não custa nada ser salvo, é de graça. Ele me salvou pela graça, mas agora Ele quer me aprovar. Por isso Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Aponta o dedinho de profeta assim para o irmão que está do seu lado, assim. Faz olhar de cowboy, faz cara de profeta, irmão. Aponta o dedo de profeta e fala assim: Deus sabe. Diga: Ele conhece as tuas obras. Aleluia. Irmão, eu acredito que escatologicamente a igreja de Filadélfia viveu no tempo dos reformadores, como John Hus, um homem que rasgaram suas vestes e colocaram na sua cabeça uma placa com 3 demônios desenhados, e estava escrito: eis aqui um herege. E amarrado e puxado pelas ruas de Constança, esse homem foi levado à morte. E lhe deram a oportunidade dele rever os seus ensinos, dizer: volte atrás nos seus ensinos. Mas ele dizia: a minha intenção foi tão somente libertar os homens dos seus pecados, baseado-se na verdade do Evangelho de Cristo. Ele disse: eu estou realmente feliz e pronto para morrer hoje. E foi queimado na fogueira. Eu acredito que a igreja de Filadélfia viveu o tempo de Lutero. Dizia: deve-se ser um doador com a alma livre, uma pessoa que era simples por amor, vivia numa masmorra, escrevendo, traduzindo a palavra de Deus. E nós reclamamos, querido,
Este homem desafiou todo o sistema religioso da época, pregando 95 teses na porta da igreja romana. Hoje nós temos que tomar cuidado com o que vamos pregar, para não desagradar. Uma vez eu fui pregar numa igreja. Isso aconteceu uma vez comigo. E eu preguei a palavra de Deus. E o pastor não gostou. E ele disse assim, depois do culto: aqui quem exorta sou eu. E eu disse para ele: então o senhor convida um outro pregador que não prega a Bíblia. Porque tem um monte por aí, irmão, para pregar o conto da carochinha, para massagear a alma da gente com promessa de vitória, de coisas. Porque a minha Bíblia diz que toda palavra, ela é divinamente inspirada, apta para exortar, para redarguir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeitamente preparado em toda justiça. Convida então, convida esses caras que só sabem dizer Irmão, é fácil fazer uma pregação de prosélito. Muito fácil. Você pega a Bíblia, faz uma analogia com as dificuldades das pessoas, né? E prega. Você vem aqui e fala assim: olha, as muralhas de Jericó, no 7º dia tocaram as trombetas e gritaram com grande grito, e as muralhas caíram. A gente pode até fazer uma campanha assim, a gente dá a volta assim, em volta das cadeiras, 7 voltas. E vai cair as muralhas da enfermidade, vai cair as muralhas da dor, as muralhas do desemprego, vai cair as muralhas do teu problema nessa noite. Qual que é a tua muralha? Porque ela vai cair hoje. Nós chamamos isso de evangelho, mas isso não é o evangelho. Isso é encheção de linguiça. Isso não é a palavra de Deus. Eu estou cansado de ouvir aqueles caras dizer assim: a roda gigante gira porque tu está embaixo e vai ficar em cima. A gente pode até sair do culto feliz, alegre. Olha, Deus me prometeu que eu vou ficar por cima. Mas não sai transformado, meu irmão. Desconfie de qualquer mensagem que não te confronte, porque toda palavra é apta para exortar, para redarguir. Desconfie. Quando eu leio a Bíblia, ela me confronta. Não adianta pegar uma caixinha da promessa não, irmão. Porque tem gente que compra a caixinha da promessa que só tem salmo, só tem palavra de vitória, só tem promessa. Já diz, caixinha da promessa. Aí todo dia você tira uma fitinha na caixinha da promessa. Não, meu filho, abre a Bíblia. Quer uma palavra? Fala: Deus, fala comigo aqui agora. Quem já fez isso aqui? Você já fez, irmão? Eita mistério. Fala: Deus, fala comigo aqui agora. Aí você abre a Bíblia. Mas lê. Se cair em Jeremias, lê. Se cair em Ezequiel, lê. Se cair lá em Eclesiastes, meu Deus, pastor, saiu em Eclesiastes.
Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Não, vaidade não, Jesus. Porque tem irmão que é tão cara de pau que ele fecha a Bíblia e abre de novo. Ele fecha a Bíblia. Não orei direito, né, Jesus? Eu vou de novo. Toda a palavra. Nós não precisamos de um versículo da palavra. Nós precisamos de toda a palavra. Não é do Salmo 91 aberto em cima da estante. Nós precisamos de toda a palavra. Toda palavra é apta. Toda palavra é apta. A palavra na sua plenitude é apta. Aleluia. Sabe por que nós perdemos o sentimento de servir a Deus? E trabalhamos para o nosso próprio umbigo. Porque perdemos a essência da palavra. Sabe por que você tem dificuldade de fazer o bem ao teu irmão? De servir o teu próximo? De perdoar quem te feriu? De dar a outra face em quem te bateu? Porque nos perdemos da essência da palavra. Ainda estamos presos naquela palavra egocêntrica que é pregada hoje, da vingança. Mexeu comigo, mexeu com Jeová. Ah, meu Deus vai julgar a minha causa. Uma vez eu subi um monte e o irmão dizia assim, na oração eu ouvi ele orando: oh Deus, pega fulano, que ele tem um rei na barriga, trata com ele. Aí daqui a pouco ele estava falando: Jesus, pega minha mulher também, mata ela, porque ela está me impedindo de fazer a sua obra. Mata, Jesus. Não estou brincando não, é verdade, eu ouvi isso. Parece até piada, né? Porque as pessoas na verdade não estão entendendo o que é o Evangelho de Jesus. Irmão, se você se converteu há 20 anos, de 20 anos para cá, você corre o risco de não saber nada da Bíblia. Sabia disso? Porque hoje nós temos teologia, nós temos fácil acesso na internet, nós temos o conhecimento aberto assim da palavra de Deus, mas não temos nenhum conhecimento do reino. Você já percebeu que na matéria de teologia não tem matéria de reino? Você estuda os anjos, os demônios, o Espírito Santo, a vinda de Jesus, a geografia bíblica, mas não tem uma matéria que fala de princípios, de valores, de governo de Deus. Não tem uma matéria para falar de reino. E aí nós nos tornamos crente cabeção, cheio de conhecimento, mas não tem revelação. Aí a cabeça vai inchando, assim, é o crente cabeção. Tem teologia, tem conhecimento, mas não tem revelação. Antes de Jesus Cristo se manifestar, o precursor, João Batista, pregava dizendo: arrependei-vos. Por quê? Por quê? É chegado o reino. E o que é reino, pastor? Reino é o governo de Deus sobre a igreja. Reino significa que existe um rei
Reino significa que existe um legislador, existe um governante, existe um rei. Por isso em Apocalipse diz que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o cabeça e levanta senhores na terra, levanta reis para governar perante a sua palavra. Mas eu tenho que entender o reino. O reino não é comida, não é bebida, não virá com aparência visível. Uau, você viu agora aquela igreja está bombando. Não, o reino não virá com aparência visível. Nem tudo que reluz é ouro. Não é porque está crescendo, porque é grande, porque Deus está aprovando. Não é porque está dando certo que está certo. Porque senão vou ter que acreditar também, né? Que a igreja católica também é. Que os testemunhos de Jeová também é. Você vai lá, tem um monte de gente. Aí o irmão diz assim: pastor, não, aquela igreja é de Deus, não é possível, porque, né, olha o tamanho. Tem bastante milagre, né, pastor? Milagre também tem no centro de Macumba. No centro de Macumba também tem cura do câncer, da AIDS. O paralítico também anda no centro de Macumba. E quem já fez parte disso sabe que é verdade. Então milagre não significa aprovação de Deus. Os sinais não são a aprovação de Deus para nós, mas são os frutos de justiça. A igreja que é arrebatada em Apocalipse, ela se apresenta com linhos finos, e a Bíblia diz que são os atos de justiça dos santos. O fruto da igreja são os atos de justiça dos santos. Os linhos finos que a igreja veste, que é a roupagem da igreja que vai morar no céu, são atos de justiça. Eu quero dizer, de um caráter refinado, de uma intenção purificada. Quem pode estar no Santo dos Santos, quem pode subir, estar na presença do Senhor, no Monte Santo do Senhor? Quem tem as mãos limpas e o seu coração puro, esse poderá estar diante do santuário de Deus, estará no Monte Santo do Senhor. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, que não entrega a sua vida à vaidade, que não senta na roda dos escarnecedores. Irmão, a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Tudo que a igreja precisa são de homens e mulheres de Deus que manifestem atos de justiça. O John Wesley dizia: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você puder, em todos os lugares que você puder, e todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder. Enquanto você pode, faça o bem, faça o melhor que você puder, porque é assim que nós manifestamos o reino de Deus, através dos atos de justiça. A gente não precisa inventar nada não, irmão. Você só precisa ser crente, ou melhor, ser cristão, porque crente até o diabo é, e é mais crente que muita gente. O diabo não duvida da existência de Deus, ele é crente. É tão crente que em Deuteronômio 28 diz que quando ele vê um crente que está na palavra, quando ele vê alguém que está alinhado na palavra, ele, por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele foge. Ele crê tanto em Deus, que ele tem medo até de quem vive a palavra.
nosso desafio é ser cristão. Ser cristão é ser parecido com Jesus. Ser cristão é caminhar no mesmo pensamento, na mesma mente, no mesmo sentimento, na mesma vocação, fazer o que Jesus faria. Não, mas Jesus era Deus. Jesus era o Filho de Deus. Você também é. Todos quanto creram nele, deles o poder de serem feitos o quê? Irmão, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, como homem, habitou entre nós, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Jesus tinha fome, sede, sono. Jesus sentiu surtos de ira, sentiu todas as crises emocionais que um ser humano poderia sentir. Teve momentos que Jesus sentiu angústia, teve momentos que Jesus sentiu ira, teve momentos que Jesus sentiu medo, sentiu tanto medo que começou a suar sangue. Aleluia! Jesus sentiu todos os sintomas emocionais que um ser humano poderia sentir, mas Hebreus diz que sem pecado ele permaneceu. Jesus é a prova de que um homem 100% homem, porque ele foi 100% homem na sua essência, aleluia, ele foi tentado como qualquer homem, mas como homem ele foi fiel. Nós também podemos. Por isso, ser cristão é um desafio, porque a vida de Jesus é um desafio. Aleluia! Você não precisa inventar nada não, irmão. Você não precisa nem se parecer com crente, né? Tem que pôr uma gravatinha, né? Um terninho. Não, querido, porque não adianta você se parecer por fora e por dentro. Você pode, se você quiser deixar o cabelo crescer, quiser cortar careca, quiser deixar a barba, tirar a barba. O que você não pode perder é a essência. É o que está dentro de você. O que está dentro de você precisa ser um tesouro. Precisa ser um tesouro a ser guardado, a ser cultivado, a ser protegido. É quem você é aqui dentro e não quem você é aqui fora. Não adianta colocar uma saia numa irmã, se não tirar a pombagira dela, não adianta nada. E você sabe que tem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Nós temos a mania de enxergar pela aparência. Está na nossa natureza humana. Eu já participei daqueles cultos no lar, sabe? Que você entrou de gaiata ali no navio e ninguém me conhecia. Ninguém nem sonhava que era pastor. Mas porque eu estava com um cabelinho de topetinho, a camisa xadrez, de calça jeans. E não é que tinha só profecia para os de terninho, assim, os de terninho, olha, é isso que te digo, tu vai marchar na terra. E para o outro, e para o outro, e para o outro. Acho que a minha aparência não ajudou a profecia. Aí um disse assim, olha, Deus manda te dizer, viu, que ele vai abaixar o seu topete. Eu falei, ô Jesus, não é que se cumpriu? Não, mas eu fico assistindo essa pataquada, dizendo, meu Deus, como falta entendimento. Uma igreja que se ateve a uma coisa chamada religiosidade. Não sabe nada da cruz de Cristo.
voltar lá atrás e viver no tempo desses homens de Deus que deram suas vidas pelo Evangelho de Cristo, que estão muito mais além do que aparência, que não sabe o que é amar o próximo. Eu ouvi uma frase um dia e eu tive que concordar com essa frase. A igreja é o único exército que mata os seus soldados feridos. Porque se o cara caiu, ele não presta mais. Ele é excluído da congregação. Ele não é mais aceito entre os irmãos. Mas a minha Bíblia diz: se um caiu, o outro lê. E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Não é assim que nós aprendemos com Jesus. Algumas pessoas precisam largar as pedras. Atire a primeira pedra. O que não tiver pecado. O Evangelho sempre ensinou você a olhar para você, ser tolerante com os outros e exigente consigo mesmo. Com você tem que se cobrar. Isso é avivamento. Um cara que está vivendo debaixo da graça de Deus, ele vive em inconformidade com a vida dele. Ele se cobra todos os dias. Ele exige de si mesmo todos os dias. O cara pode estar orando 2 horas por dia. Ele ainda vai dizer: meu Deus, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Em algum momento que a mente dele se desvia do propósito, ele já diz: meu Deus, miserável homem que sou. Alguém que está em sintonia com o coração de Deus não está se autopromovendo ou se auto-exaltando. Por isso desconfie de qualquer um que bate no peito para declarar sua autossantidade, para tentar exalar o seu nome, que agora tem um monte de título, né? Apóstolo do milagre, fulano da fé, pastor de São Paulo, que petulância. Paulo dizia: entre os meus irmãos eu sou o menor dos apóstolos. Desconfie quem fica dizendo: eu fui no monte, tá, irmão, estou pagando preço, estou com o joelho doendo de tanto orar por você, igreja. Eu tirei foto no monte e postei no Facebook, curte lá. Quer fazer o pior ridículo da sua vida? Vai no monte, tira foto e posta na internet. Desculpa, mas isso é ridículo. Quer se aparecer? Pendura uma melancia no pescoço. Intimidade precisa ser guardada, irmão. Você vai para a intimidade com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, fica em secreto. O teu pai que te vê em secreto publicamente te abençoará, mas ele tem que ver você em secreto. Quando jejuares, lava o teu rosto, unge-te, para que ninguém perceba que você está jejuando. O infeliz não faz cara de triste, não. Eu estou jejuando, faz 30 dias já que eu estou jejuando.
Não, me segura que eu tô fraco de tanto jejuar. Hipocrisia. Isso não manifesta reino, hein? Nós só precisamos ser filhos. Porque o filho faz o que vê o pai fazendo. Se você for filho, você vai manifestar. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos. Por isso a terra clama pela manifestação dos filhos. Seja filho, meu irmão. Nós não precisamos inventar nada, pastores. A invenção precisa de exibição. Por isso está cheio de gente tentando se exibir. Coloca um Golias dentro da igreja, pega uma espada para cortar a cabeça do Golias. Aí, irmão, por favor, vai pentear macaco. Isso não é o evangelho. Isso é exibição. Desculpa se você não gostou do que eu falei, irmão. Mas eu nunca vi Jesus fazer isso. Nunca vi Paulo fazer isso. Nunca vi Pedro fazer isso. Nunca vi Jesus amaldiçoar ninguém. O cidadão aparece na internet amaldiçoando, dizendo: quem tocou no meu nome está amaldiçoado. Jesus disse: bendizei os que vos maldizem, fazei o bem o que vos faz o mal, amai os vossos inimigos. Aí tem um monte de anticristo se levantando e a igreja não está vendo. Essa igreja da porta fechada tirou Jesus de dentro da igreja e está governando. Campanha de prosperidade, campanha da porta aberta, campanha da janela aberta, campanha disso, campanha daquilo, campanha disso, ano da vitória, ano da colheita, ano, só tem ano disso, ano do jubileu. Não, porque é o tempo de ser liberto da escravidão, porque é o calendário judaico, irmão, calendário judaico. Jesus já deu a vida dele na cruz do Calvário, eu já fui liberto faz tempo. Eu não preciso esperar um calendário judaico. Eu não sou judeu, irmão. Mas a exibição precisa, a invenção precisa de exibição. A invenção precisa de exibição. Diz para mim se você já viu na Bíblia Jesus fazer campanha de prosperidade. Pelo contrário, ele dizia assim: não andeis ansioso pelo amanhã. O amanhã pertence a Deus. Não vos preocupeis com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Ele está dizendo: não se preocupe com prosperidade. Buscai antes o quê? Olha de novo, reino. Buscai antes o governo de Deus com a sua justiça. Eu prefiro ser um pregador no anonimato do que ser um pregador famoso que não vai entrar no céu. Eu prefiro pregar para igrejas pequenas que ouvem a voz de Deus do que pregar para uma multidão que só querem ser aliciadas pelos seus líderes, que procuraram líderes segundo a sua apostasia. Sabe
por quê? Porque eu entendi o que é ser filho. Eu não estou numa profissão. Ser pregador não é profissão. Ser pastor não é profissão. Pregar o evangelho não é profissão. Não, boa escolha, vou seguir esse caminho porque, dá dinheiro. Não é profissão. Embora muita gente está escolhendo esse caminho para ter um ganho de vida melhor. Por isso que se perde do propósito de Deus. Foge do evangelho. Aí tem que fazer campanha de prosperidade para atrair as pessoas, para encher a igreja. Aí tem que ir para o rádio, tem que ir para a televisão, senão não funciona. Irmão, tem cara que se não tiver um rádio e uma televisão na mão, ele não tem ministério, acabou tudo. Porque vive debaixo do marketing. A igreja é muito mais do que isso. A gente pode até ir lá divulgar, mas quando as pessoas chegarem aqui, a gente tem que saber o que fazer com elas. Tem que ter discipulado, tem que ter treinamento, tem que ter cuidado. De que adianta ter uma igreja de 5.000 pessoas, se o peso da sua oração não é de 5.000, se a sua dedicação não supre 5.000 pessoas. Nós não fomos chamados para ser rodoviária. A igreja não é rodoviária de entra e sai, sai e entra. Não. Nós fomos chamados para manifestar o reino de Deus. Entrou, vamos sentar, vamos conversar, vamos orar, vamos aconselhar, vamos conversar, vamos te ajudar. Não, querido. Não, pastor, eu estou com problema. Uma oraçãozinha vai melhorar. Não, está com problema. Vamos para a palavra, vamos para o confronto. Se está com problema, você precisa ser confrontado. A invenção precisa de exibição. A criação não. O que Deus criou se manifesta. Aleluia. Por isso que o nascido de Deus não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas ouve-se o som da sua voz. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas ouve-se o som da sua voz. Você já percebeu que os cultos de Jesus não tinha prenúncio, não tinha anúncio, ninguém sabia onde era o próximo culto que Jesus iria ministrar. As pessoas seguiam Jesus por causa dos seus ensinos. Eles ficavam na porta: onde está o mestre? Onde vai ser o próximo culto? Não havia uma divulgação se o próximo culto seria no pórtico de Salomão, se seria no monte, se seria no templo, se seria na sinagoga. Jesus apenas caminhava, e conforme ele caminhava, ele manifestava o reino através da essência da sua vida. Ele não buscava criar oportunidades, ele fluía. E o reino de Deus se manifestava. Irmão, chega de exibição. Eu quero profetizar nessa noite: chega de exibição no nosso meio. Chega de gente mal intencionada. Chega de gente que está usurpando a noiva de Cristo. Aleluia. Eu quero profetizar: se ninguém clamar, as pedras clamarão. Se ninguém clamar, as pedras clamarão. As pedras vivas que os edificadores da religião rejeitaram, essas pedras clamarão. Tem pedra viva aqui, deixa eu ver. Tem pedra aqui, tem pedra para clamar aqui. Se ninguém clamar, as pedras vivas clamarão. Todo
pecador, ele tem um espírito de indignação, irmão. Mas cuidado como você manifesta a sua indignação, porque existe uma carga de justiça, e a justiça, ela tem que ser banhada de compaixão e de quebrantamento, porque você pode se tornar apenas um justiceiro de um grupo de extermínio, gerando medo nas pessoas e não a graça. Irmão, há um povo aí fora que precisa de cartas vivas e não de letras mortas. Cartas vivas e não letras mortas. Ou você é uma carta viva, ou você será apenas uma letra morta. Ou você vai ser só mais um evangélico que não tem vida com Deus, mais um evangélico que não tem um bom testemunho, mais um crente tropeçando no meio do caminho, mais um evangélico que não pode emprestar dinheiro para ele, senão ele não paga, mais um que compra e não paga, que faz dívida e não paga, que mente, que engana, que rouba, que fala palavrão. Está na igreja. Que põe o outro irmão na justiça, que põe no pau, falando português claro, vai ser mais um, que não ama, que não perdoa, que não estende a mão para o necessitado, para o pobre, para a viúva. Dentro da igreja. A igreja precisa manifestar cartas vivas. Irmão, toda religião tem seus livros paralelos. O cristianismo não tem um livro paralelo. O cristianismo tem uma carta viva, porque a carta viva é você. A carta viva é você, é a sua vida. A carta viva é a sua vida, é o seu testemunho. A carta viva é o seu comportamento. A carta viva é você fora da igreja, é você em casa. A carta viva é você na rua. A carta viva é a manifestação do seu caráter. A carta viva é nós recebemos de Deus um presente chamado índole, mas caráter é um presente nosso para Deus. Isso se chama carta viva. Alguém expressando a palavra através da sua vida, pela essência das reações da sua vida. Aleluia! Por isso Paulo escreveu em 2 Coríntios 3, ele disse: porventura nós vamos começar a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos alguns de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação para vós? Paulo está dizendo: chega, irmão, de ficar louvando a nós mesmos, porque irmãos que faziam carta de recomendação, isso estava soando como autoexaltação. Por isso Paulo está dizendo: irmãos, nós vamos começar a louvar a nós mesmos. Porque se eu tenho que escrever no papel que eu sou uma bênção, que eu sou homem de Deus, que eu fui isso, que eu fui aquilo, que eu sou profeta, que eu sou pastor, que eu sou fulano de tal, eu tenho que escrever isso no papel para chegar em algum lugar e dizer: olha, está aqui, ó. Porventura vamos louvar a nós mesmos? Ele diz no versículo 2: vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ele está dizendo: a sua vida tem que falar, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo.
ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas na tábua de carne do coração. E é por Cristo que temos a tal confiança. Não somos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de ser ministro de um Novo Testamento, não da letra, porque o Espírito, aleluia, mas porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, que foi gravado em pedras, veio em glória de tal maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, quanto mais o Espírito, quanto mais o ministério do Espírito veio em glória. Sabe o que Paulo está dizendo? Se lá na lei teve glória, agora tem muito mais, porque lá trouxe morte, aqui tem vida. A glória que havia no rosto de Moisés, ela era transitória, ela tinha um fim, ela não era permanente, ela desvanecia. Mas a glória que existe no rosto de um cristão fiel, de um crente fiel, de alguém que está vivendo a palavra, é permanente. Dá até gosto de andar do lado de um crente cheio de Deus. Não dá vontade de apertar assim, falar assim: eu quero para mim, Jesus, vou levar para casa. Irmão, vamos para casa. Não dá vontade de colar no profeta assim, ficar do lado dele. De tanta essência de Deus que flui. Falando de crente, irmão, de gente que é cheia de Deus. Não estou falando desses picareta não, que no púlpito, glória a Deus, aleluia, quando desce do púlpito aí, mano. E aí, velho? Ah, você viu meu relógio? Caríssimo, mano, ó. Depois, quando sobe no púlpito, se transforma: amados e queridos irmãos da palavra de Deus. Acho que nós poderíamos montar uma rede de televisão porque atores nós temos de monte. Tem uma coisa que Deus ama, é uma coisa chamada transparência. Autenticidade. Pastor, mas eu sou assim como o senhor fez aí. Então vai para a presença de Deus e dizer: ô mano, ô Jesus, tá ligado? Eu sou meio... Me ajuda aí. Transparente com Deus. Diz para Deus: eu tenho um problema, eu tenho um pecado, eu tenho uma dificuldade. Eu não sou tão bom assim. Não existe avivamento sem arrependimento. E não existe arrependimento sem transparência. E o teu arrependimento precisa ser tão escandaloso como foi o teu pecado. O pecado foi escandaloso, o arrependimento precisa ser maior ainda. Tem que ser visto por todos. Por isso Davi, quando pecou, ele pecou escondido. Aí Deus disse assim: pois você fez em oculto, eu farei diante dos olhos de todo Israel. Porque Deus está levando um homem ao arrependimento, e o seu arrependimento precisa ser tão escandaloso como foi o seu pecado. Porque se eu não posso ser modelo de vida, eu preciso ser modelo de arrependimento.
não vou deixar de ser carta viva. Não é porque caiu, porque pecou, que você vai deixar de ser carta viva. Você pode ser uma carta viva, banhada de arrependimento, de lágrimas, e vai ter um peso de glória muito excelente, o seu arrependimento. Ele vai contagiar quem precisa de arrependimento também, vai tocar quem precisa de mudança também, vai visitar quem precisa ser tocado com arrependimento. Aleluia. Rabacandorou que a séria. Oh, o tratamento de Deus nos torna a sua imagem e semelhança. E Deus vem tratar, irmão, e o tratamento nunca virá do seu jeito, vem do jeito dele. Os seus planos não são os planos de Deus. Aleluia. Deus pega um homem que se formou para ser rei e transforma ele num pastor. Aleluia. Deus fez isso com Moisés. Aí pega um rei. Aleluia. Deus fez isso com Davi, aí pega um rei e transforma ele num pastor. Faz isso com Moisés. Aí pega o cara que se formou para ser pastor e faz dele um rei. Davi. Pastor, eu estudei a vida inteira para ser isso e aquilo. Aí Deus vai e muda tudo. Porque nunca vai ser do seu jeito, irmão. Nunca vai ser do seu jeito. Então não tente fazer do seu jeito. Eu vou dar uma ajudinha para Deus. Não tenta dar ajudinha nenhuma. Fica na presença de Deus. Fica na palavra. Guarda a palavra da paciência. Tá bom demais, Deus vai te usar. Não saia do seu lugar. Não tente criar nada. Não crie exibições. Fique na presença do Senhor. Você não precisa dar uma forcinha. Deus é a tua força, é a tua fortaleza, é o teu socorro presente na hora da angústia, é o teu alto refúgio, é o teu baluarte, é o teu esconderijo, Ele é o teu sustento. Deus é tudo que você precisa. Você não precisa de nada além da sua presença. Se você se mantém na presença, a presença vai tocar a sua volta. Se você se mantém na presença, a presença de Deus vai com você. E aonde você pisar a planta dos seus pés, a presença vai contigo, a glória vai contigo, o fruto virá. Porque ninguém acende uma lâmpada debaixo da mesa. Acendeu a lâmpada, Deus usa. Quem acende a lâmpada é Ele. E se Ele acendeu a lâmpada, Ele vai te mostrar para as nações. Ele vai te mostrar para as nações. Porque precisa ser visto uma luz que alumia as trevas. Pastor, qual é o segredo para a gente ser uma igreja que agrada a Deus? Qual é o segredo para a gente ser essa Filadélfia? Das 7 igrejas, uma única igreja era boa o suficiente para Deus. Qual que é o segredo? O que eu faço para agradar a Deus? Qual o curso que eu tenho que fazer? Qual canção eu tenho que cantar? Qual botão eu tenho que apertar? Não existe. Você só precisa render-se, renunciar a sua vida. E quanto mais vai crescer o nível de unção na sua vida, também vai ter que crescer o nível de renúncia. Você já viu pessoas que começaram bem e terminaram mal? Começaram humilde, começou jejuando para pregar na tarde da bênção, aí depois não ora nem pelo almoço mais. Convidava para pregar e dizia: oi irmão, glória a Deus, pela misericórdia de Deus, eu vou, irmão.
dando certo, vai, né? Vai fazendo bonitinho, vai crescendo. Aí chega um dia, irmão. E aí, irmão, como faz para você vir na minha igreja? Ó, irmão, eu só trabalho com oferta. Um dia eu convidei um pregador que eu admirava. Eu achava que era um dos 7.000 para vir pregar aqui. Porque não é porque a gente fala a verdade que às vezes a pessoa está vivendo a verdade. Eu falei, o cara prega muito bem, a palavra dele é real, é verdadeira. Convidei. Fulano, só vem pregar no nosso congresso de missões aqui. Nós estamos fazendo um trabalho para levantar recursos lá na Índia. O projeto Adora a Índia. É o negócio seguinte. Eu trabalho com oferta de R$3.000, mas como você é amigo do fulano de tal, eu faço R$1.000 para você. Na época eu ainda estava meio cabeção. Falei, tá bom, vamos trazer ele. Aí eu fui comprar a passagem de avião. Aí tinha o Webjet mais barato. Eu já voei na Webjet. Para mim não tem diferença nenhuma da Gol, da TAM. Aí quando eu disse, ó, tô comprando passagem, tá, pelo Webjet. Tal horário, tal horário. Não, mas o negócio é o seguinte, a gente não trabalha com a Webjet. Só trabalha com a Gol ou com a TAM. Eu falei, eu não sabia que você trabalhava na Gol. Vai sair de graça a passagem, né? Não, o senhor não entendeu, a gente não voa pela Webjet. Tem um padrão. Ah, irmão, aquilo ali, falei, ah, quer saber, irmão? Fica aí. Vem não. Mas quando começou com o coração na presença de Deus. Pregando na tarde da bênção. De que adianta ganhar o mundo e depois perder a sua alma, irmão? Eu louvo a Deus por todos os momentos que Deus me parou. Porque eu sei o que é ser tentado nisso. Eu não estou aqui para dizer eu sou melhor do que todos eles, não. Eu estou aqui para dizer que eu já passei por isso. Que eu já me senti importante demais. Que eu também já fiz as minhas seleções. E eu reconheço que todas as vezes que eu estava me perdendo do propósito de Deus, foi necessário Deus me parar. A gente é homem, irmão, ser humano. Temos que aprender a viver 99,9% do nosso tempo no Espírito. É verdade, sair daqui o culto não acabar. Sem dormir falando em línguas, acordar falando em línguas, viver uma vida totalmente de oração. Porque quando você sai, você volta a ser homem. Você para de orar um pouquinho, que você para de ter intimidade com Deus, contato com o céu, você já começa a maquinar. A sua natureza se manifesta. Paulo dizia, 2 leis guerreando, a lei de Deus e a lei do meu próprio entendimento. Se cumpro com a lei de Deus, faço o que é bom, com a lei do meu entendimento, faço o que é mal. Contudo, o que quero fazer, não faço. O bem que quero fazer, não faço, é o mal que eu sempre faço. Quem me libertará do corpo dessa morte? Por isso Jesus passava mais tempo em oração do que com a multidão.
Tinha momento que Jesus abandonava a multidão e ninguém via Jesus. Cadê Jesus? Ele saiu de fininho assim, ninguém viu, e a multidão toda ali. Imagina o pregador abandonar o culto e falar: cadê o pastor? Cadê o líder? Está todo mundo aqui esperando. O cara sumiu, ele foi ficar com Deus, para não se perder com a multidão, para conseguir identificar quando alguém tocava nele o que era virtude saindo dele, e o que era um bando de gente tocando nele, dizendo: oh, Jesus. Quando a mulher do fluxo tanto tocou nele, ele disse: alguém me tocou. Alguém disse assim: mas Senhor, está todo mundo te espremendo, te apertando, mas alguém me tocou diferente. Você acha que a sensibilidade vem da onde? Homens que viveram decadência espiritual não tinham leitura no espírito. Estão como Eli no templo. A moça está chorando na presença de Deus, está se derramando no altar de Deus, e o cara está dizendo que está embriagado, porque não tem leitura no espírito, não tem revelação, é cego, sacerdote cego. Mas quando nós temos um contato contínuo, uma vida com Deus, é diferente. Nós podemos ponderar os nossos passos, os nossos pensamentos, a nossa motivação, as nossas intenções. O porquê eu prego, o porquê eu estou aqui, o porquê essa igreja existe. Qual é o motivo, qual é a razão de eu estar aqui? Será se eu estou dentro dos parâmetros de Deus? Será se eu estou realmente fazendo a obra de Deus, ou a minha? Ou a que eu decidi fazer, a que eu escolhi fazer? Naquele grande dia você pode ouvir: eu não te mandei fazer isso. Quem te mandou pregar? Quem te mandou abrir igreja? Aramangosteia candei, bandacasteia anducomácia. Todas as vezes que Deus me parou, eu abri mão das amizades. Eu tive que abrir mão das companhias, daquilo que massageava o meu ego, para se manter firme em uma palavra. E uma palavra que eu sei que me afastaria do fluxo. Crescendo, não está? A igreja está crescendo, não está? Tem um monte de gente arrebentando aí, não tem? Tem um monte de gente aí arrebentando, crescendo. Eu não tenho nenhuma ostentação de estar lá, porque eu sei que essa palavra não sustenta aquele lugar, aquela cadeira. Essa palavra é para vozes que clamam no deserto. Essa palavra é para a igreja que está escondida dentro da igreja, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Para aqueles que estão ali dentro dizendo: Deus, levanta o remanescente. Jesus, não aguento mais aquela pregaçãozinha de vitória. Levanta alguém, levanta um profeta. Jesus, não aguento mais aquele massageio da alma. Jesus, levanta alguém que já tem uma leitura no espírito.
não saiu da igreja, não desistiu da igreja, porque entende que o seu lugar é de intercessor. E você está lá intercedendo pela igreja que precisa despertar, que precisa acordar. Você é a geração de intermediário. Continua, mesmo com pouca força, guarde a palavra da paciência. Deus vai levantar homens e mulheres através da sua intercessão. Não saia do seu posto. Se você está vendo coisas erradas, interceda. Não é apontar o dedo, não. Porque todo profeta, antes de apontar o dedo, ele tem que chorar pela cidade, ele tem que chorar pela nação. Não é dizer Deus me chamou para tirar a capa de muitos e se orgulhar disso, não. Não. Primeiro você vai chorar pela nação, você vai chorar pela cidade, você vai chorar pela tua casa, vai chorar pela tua igreja. Depois Deus vai te levantar como uma voz, uma palavra de conserto para as nações. Jeremias dizia: eu tenho chorado dia e noite pelo meu povo. Quer ser um Jeremias? Vai chorar, tenha sentimento pela igreja de Jesus. Eu não quero causar divisão, não, irmãos. Eu não quero fazer um grupinho diferente, não. Eu quero trazer influência, tocar a nossa igreja, porque eu amo a igreja. Eu amo a igreja, mesmo a igreja que está fora do foco, do propósito. Eu amo essa igreja. Jesus ama essa igreja. Senão ele não estaria no capítulo 3, no versículo 20 de Apocalipse, batendo na porta, dizendo: deixa eu entrar. Igreja, eu estou à porta e bato, igreja. Eu estou à porta e bato, igreja. Deixa eu entrar. Se ele não desistiu, eu é que não vou desistir da noiva. Fica de pé comigo nessa noite. Oh, aleluia. Oh, Labadarabachando Rabacandaraia, Racalabadarabachandaraia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Seja cheio. Essa é a geração de intermediários. A geração de intermediários é a geração para me curar, para me ensinar, que vai converter o coração dos pais aos filhos, o caminho que devo seguir. Receba. Como tu bem queres. Receba línguas de fogo. Abra o meu receba coração. Renovo. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Abra o meu coração para me curar. Você que quer ser selado com a